Irmãos, essa manhã quero trazer algo da parte do Senhor que vai fazer nos entender de uma maneira mais profunda. O Espírito Santo já tem ministrado no meu coração e é uma palavra só. Essa é a palavra. Mas o Espírito me levou a uma perspectiva diferente dessa palavra. E isso tem me alertado e tem me discipulado de uma forma muito profunda. Então, por mais que nós temos essa palavra, o tema da ministração, vamos só deixar no final. Vamos dizer esse título dela. Né? Porque essa ministração ela vai terminar com uma pergunta. E essa pergunta é o tema dessa casa e nós vamos analisar ela nas escrituras, tá bem? Analisando as escrituras, então, vemos constantemente o ser humano buscando essa ideia de controle, poder e autonomia. E, consequentemente, isso gera uma sociedade totalmente idólatra, individualista, com coração longe de Deus. Mas, para entendermos a origem desse desejo de controle e posse, precisamos ir ao princípio de tudo, onde todas as coisas iniciaram. O nosso Criador, o nosso Deus, é um Deus organizado, um Deus de ordem. Quando Ele cria as coisas, Ele ordena. Haja luz, haja firmamento. Deus está chamando a existência de algo quando Ele declara isso. Esse é o poder criativo do Senhor. E tudo aquilo que Ele criou é perfeito. Bom, tudo que o Senhor criou é perfeito. Tanto que ao final de cada criação, está escrito ali, se os irmãos observarem, em Gênesis 1, onde fala toda a parte da criação de Deus, essa frase ela se repete 5 vezes. E Deus viu que ficou bom. Essa é a minha tradução, está escrito, Deus viu que ficou bom. Então, antes da sua última criação, que seria o homem, essa frase aparece 5 vezes. E Deus viu que ficou bom. Mas quando Deus encaminha, cria o homem e a mulher, Ele os abençoa. Em Gênesis capítulo 1, 28, vai nos dizer: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos guardar esse versículo que mais adiante nós vamos localizar. E no final, o Senhor completa toda a sua criação, é completa, perfeita, assim faz. Em Gênesis 1, 31, fala: e Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Repetir. Gênesis 1, 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Essa é a declaração. Depois de Ele ter feito todas as coisas. Nas escolas, nós estudamos a origem de tudo, certo? Que o universo foi criado a partir de uma explosão. Chamamos de Big Bang. A teoria diz que de uma grande explosão, de uma grande desordem, as coisas foram tomando forma, se organizando, evoluindo e se tornando um grande sistema, na qual todos conhecem o seu lugar, formando um equilíbrio entre seres vivos e natureza. Essa é a teoria da evolução que é ensinada nas escolas, que da desordem, do caos, da bagunça, as coisas foram criadas pelo acaso e que tudo surgiu do simplesmente nada. Eu recomendo vocês assistirem um vídeo que está no YouTube, depois eu posso passar o link para quem quiser, de um rabino messiânico, ou seja, um judeu que crê que Jesus é o Messias. Ele se chama Marcelo Guimarães. Além de teórico, ele é estudioso e já leu vários livros na área científica. E por estar inserido nesse meio, Deus tem dado uma graça maravilhosa para ele refutar através da Bíblia tudo que ele faz. Então é muito interessante, caso os irmãos queiram ver o que eu posso passar. Mas eu não vou me ater a esse poderoso versus criação, então é isso que eu não vou mensagem. Mas só estou acordando aqui para a gente ter uma ideia de
esse pulcragol, né? Que nunca pediu origem, nossa, origem de Deus. Mas em resumo, Marcelo Guimarães, esse vídeo explica de maneira científica que o universo não poderia ter sido criado do nada, de uma explosão, de uma desordem. Por trás de tudo existe um criador extremamente criativo, organizado e detalhista. Não há possibilidade que no descontrole da explosão as coisas por iniciativa própria se organizassem e formassem um ecossistema perfeito. Mas da perfeição, da perfeita criação, sim, as coisas podem se encaminhar para o caos, para o descontrole. Ou seja, não tem como descontrole as coisas formarem perfeitamente, mas das coisas criadas perfeitamente, sim, pode se encaminhar para o descontrole. E por isso estamos falando da criação perfeita de Deus, em que tudo ficou bom e tudo havia ficado bom. Porque em um momento a Bíblia vai nos revelar que a criação perfeita de Deus foi permitida e agora caminha para o caos. Mas em que momento a criação perfeita de Deus então entrou nessa contínua destruição do pecado lá no Jardim do Éden? Em Gênesis 3, é o capítulo que vai relatar a queda do homem. O momento que o pecado entrou no mundo e desvirtuou a criação de Deus. Vamos ver do versículo 1 ao 6. Gênesis 3, 1 ao 6. Vai nos dizer então assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter esse alimento, tomou o seu fruto, comeu, e o deu, e deu ao seu marido, que comeu também. Temos que entender, isso aqui que nós acabamos de ver, que a serpente não estava apenas oferecendo conhecimento de bem e de mal, mas o controle, o poder de ser como Deus. A serpente astuta como é, inimigo das nossas almas, incentivou Eva e Adão a ultrapassar os limites estabelecidos do céu. E sim, havia um limite. Em Gênesis 2, 15 a 17 vai dizer: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, tem um limite ali, o Senhor estabelece um limite. Mas a serpente induz Eva a ultrapassar esse limite, oferecendo controle e poder. O poder de se igualar ao Criador e o controle sobre a vida. É o que está escrito: certamente não morrerão. Controle sobre a vida. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ou seja, o poder para se igualarem a Deus. Então, o pecado entra e a humanidade caminha para a destruição. Então, recapitulando tudo que nós vimos até o momento. O que era perfeito, o pecado entrou e tudo se encaminhou para o caos. E não ao contrário, como acreditamos, o caos se originou de um pecado diferente. Não estamos evoluindo, estamos caminhando para o caos. Isso é reflexo da ganância do ser humano, querer controlar, saber os limites que Deus estabeleceu e assumir o controle que somente Deus de ordem pode ter. A humanidade, influenciada pelo pecado, acaba se autodestruindo, a sua criação, por consequência, também. Tanto que nos capítulos seguintes, vemos que a humanidade se corrompe de tal forma, tão profunda, que Deus decide destruí-la por fim. O que aprendemos com isso é que o ser humano não foi feito para controlar. Não temos essa capacidade.
E desejar esse controle é caminhar para a autodestruição. O Senhor estabelece limites, Ele nos dá poder sobre a sua criação. Lembra o versículo 28 que nós lemos? Dominem, subjuguem a terra, mas Ele não nos dá domínio sobre as nossas próprias vidas, porque não fomos criados para termos esse controle. Se tivéssemos, acabaríamos nos autodestruindo. Somos criados para sermos relacionados com Deus. Esse foi o objetivo pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou porque queria se relacionar. Não somos criados do nada para nada. Deus decide criar a humanidade não por tédio, porque Ele estava com tédio existindo na eternidade. Não existe tédio na eternidade. Então, o que Deus fazia antes de criar tudo? Ele amava. Deus amava o Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo amavam o Pai, o Espírito Santo e o Filho não amavam o Pai. Um dava, todos davam e todos recebiam. Então, Deus fez em mais perfeita criação. Ele fez um amor. Tudo que Ele fez foi com amor e por amor. Porque Ele queria transbordar. Passamos, Ele decidiu junto, Pai, Filho e Espírito Santo, transbordar desse amor e transbordar para a humanidade. Mas para Ele amar o homem, Ele precisava criar o mundo. Então, todas as coisas que Ele fez foi na mais criatividade, baseada com amor. Então, o princípio da perfeição. Então, nós não podemos ter esse controle, porque se tivéssemos, a nossa dependência em Deus não existiria. Criatura e Criador não teriam um relacionamento, pois o ser humano seria autossuficiente. A nossa dependência em Deus foi colocada de forma proposital em nós. Essa falta que nós sentimos, essa sensação de estarmos incompletos, foi Deus que colocou de forma proposital, para sermos dependentes dEle. Existe uma frase: o tamanho da nossa falta é o tamanho da eternidade, porque é só nela que seremos completos. Então, é isso que o inimigo das nossas almas almeja, nos afastar dessa dependência do Senhor, fazendo-nos entender que somos totalmente independentes. O inimigo não quer controle. Presta atenção nisso. O inimigo não quer controle porque não tem controle de nada. Começa por aí. Mas quer que você pense que tem esse controle, porque isso já é combustível suficiente para causar um caos. O descontrole começa quando o ser humano recebe poder que ele não é capaz de controlar. A Bíblia nos mostra isso em outro exemplo. Por exemplo, a Torre de Babel. O próprio nome já significa isso, né? Babel, confusão. Gênesis capítulo 11, no versículo 4 diz: depois disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade, com uma torre que alcança os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Mas a ordem do Senhor, nos capítulos anteriores, é que era justamente isso: multiplicassem e se espalhassem pela terra. Mais uma vez o ser humano aqui achando que manda em alguma coisa. Desobedeceram a ordem e construíram então uma cidade. Para quê? Para que o nome deles fosse mais famoso que o de Deus. Então aqui vemos claramente a tentativa do homem de centralizar o poder e a identidade em si mesmo. E o que Deus faz diante dessa prepotência humana? Os confunde, dando-lhes outras línguas para que se dispersassem e se espalhassem pela terra, exatamente como ele havia ordenado anteriormente. Esse era o propósito do Senhor desde o início. Então, o que nós temos que entender aqui, caros irmãos? Que tudo se originou da mais perfeita criação de Deus. Deus criou o homem para ter domínio sobre a criação, mas não o controle da sua vida. O homem foi criado para ser dependente de Deus. Por causa do pecado e da queda, ao almejar esse poder e controle, a humanidade não está em evolução, mas se encaminha para a destruição. Quando o homem busca controlar, o resultado é desordem e desobediência. Mas então quer dizer que quando o pecado entrou, ele perdeu o controle da sua criação? Claramente que não. Deus não perdeu o controle de nada. Existe um plano perfeito para resgatar a humanidade de sua rebeldia.
E esse plano está escrito de Gênesis a Apocalipse. Mais uma vez, o Senhor comprova a nossa dependência e suficiência, porque não seríamos capazes de nos autossalvar. Isso é o que nós entendemos. Por isso Ele enviou Seu Filho, para que Ele fizesse isso por nós, nos salvar. A salvação é obra exclusiva de Cristo. Temos que entender isso de uma vez por todas. A salvação é uma obra exclusiva de Cristo. Não temos esse poder sobre as nossas vidas de nos salvar. Efésios 2, do versículo 8 ao 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é alcançada, é dada pela graça, por meio da fé. Não tem como isso ser obra nossa, isso foi exclusivo de Cristo. A Bíblia nos ensina que após a salvação somos chamados para viver uma vida em santidade. Um versículo que reflete isso é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mas Jesus, sabendo que nem isso sabemos fazer, viver uma vida em santidade. O que Ele faz? Depois de cumprir com a primeira parte do plano de Deus, de vencer a morte, Ele se acende aos céus e Ele envia o Espírito Santo. Provando novamente, não somos capazes de fazer uma dessas coisas. O papel do Espírito Santo é justamente esse, irmãos. Nos lembrar que precisamos dele para viver uma vida em santidade, para nos relacionarmos com o Pai. Em João, no capítulo 14, versículo 26, vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas então o Senhor não perdeu o controle de nada, porque Cristo nos resgatou deste lugar divisório. E a partir do momento em que nós nos entregamos a Cristo, é Ele quem governa as nossas vidas. Amém? Filipenses, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11, vai nos dizer: por isso também Deus os exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mais uma parte do seu plano a ser cumprida. Um dia que Ele retornará e destruirá reinos e tronos. Todo domínio humano, todo o poder das trevas será subjugado. Ele fará justiça e todos se prostrarão diante daquele que governará sobre tudo e todos pela eternidade. Apocalipse 11, 15 vai nos dizer: então o sétimo anjo tocou a trombeta e ouvi grandes vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nós o Senhor e do seu Cristo, que Ele reinará e a tudo sempre. Então, se de um lado o inimigo das nossas almas oferece poder e controle para nos afastar do Senhor, Romanos 8, 6 a 7, a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Então, o desejo da autonomia e controle é fruto da carne, que nos afasta do governo de Deus. E do outro lado, o Evangelho declara, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 1 Pedro 5, 6. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Gálatas 2, 20. Já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé de Deus, que me amou e se entregou por mim. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e mais lhe fará.
Então, irmãos, o Evangelho não promete controle, né? A gente chama o cara brincando nele. Então, um lado, ele diz, toma o controle, seja como Deus. O Evangelho diz, entrega o controle para Deus. Há uma diferença gritante. Então, mesmo sabendo disso, por quê? Insistimos em não ter um controle. Tem coisas que não estão ao nosso alcance, mas a nossa mente, em vez de focar no hoje, no que eu posso viver e escutar de Deus no agora, me projeta daqui a 1, 2, uma vida inteira, tudo porque queremos controlar o que vai acontecer. Nossa mente fica presa e preocupada com o futuro que não é a nossa realidade ainda. Exemplo, se vou conseguir ser efetivado no meu emprego atual, se vou me oferecer um cargo que eu vou ter que me mudar, se eu vou conseguir me formar daqui a 2 anos, porque até agora eu não entendi o que é atividade extracurricular, porque eu tenho que fazer 340 horas disso. Se vou casar, se vou ter uma casa, um apartamento, se vou ter que alugar ou financiar. Se Deus vai me enviar para uma outra nação, não tem passaporte, não tem ninguém em inglês. Então a pergunta é, por que eu estou preocupada com isso? Minha esposa aqui um pouco para vocês. Por que eu estou preocupada com isso? Simples, porque eu quero controle de tudo. Eu quero controlar. Ter o controle de algo não está no meu controle. Que eu não, porque eu não fui criada para ter. E agora, irmãos, vamos entrar realmente na mensagem, que agora está a produção. Calma. Eu estou de jejum, gente. Eu quero comer. Vamos continuar aqui. Então, irmãos, se eu compartilhei esse pensamento, é de uma mente claramente ansiosa, com preocupação excessiva com o futuro, mas sem encontrar também o cenário em que a mente é preocupada excessivamente com as coisas do passado, das coisas que poderiam ter sido diferentes. Essa mente de quem tem um dos sinais de quem tem depressão. Se eu tivesse um controle, aquilo não teria acontecido. Então aqui nós temos 2 pontos, uma mente que quer o poder para controlar o futuro e outra que quer o poder controlar o que aconteceu no passado. E o que anda sem comum é que eles não têm poder nenhum. Suas mentes estão presas em tempos distantes e nenhuma está vivendo presente. Mas em nome de Jesus, se tiver aqui alguém que está vivendo um cenário desses, nós declaramos no poder no teu nome de Jesus, mentes libertas. Mentes libertas para viver proposta, que elas sejam livres e que elas possam ter o renomalecimento de que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Amém. Amém. Em Mateus 6,34 vai nos dizer, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as diante de que estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas existe um nível, não vou dizer um pecado maior, porque não existe essa de pecado, pecador. Por mais que exista a canção que a gente canta para as crianças. Mas existe um nível maior de controle que a nossa mente pode almejar e desejar, que é controlar Deus. Olha só que audácia. Se nós, com a nossa mentalidade carnal, já queremos controlar a nossa própria vida, há também o desejo de querer controlar Deus. É complicado, né? Você pode até se perguntar, de onde está a felicidade? Mas a verdade é que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tentaram controlar Deus. E não vou. Exemplos. Os 13 aqui. Primeiro, o bezerro de ouro. Está ali na passagem de Êxodo de Deus. O povo queria um Deus visível e manipulável, que pudesse carregar, enfeitar e colocar à frente da caminhada. Eles não estavam rejeitando totalmente Yahweh, mas tentaram reduzi-lo a um objeto que obedecesse ao desejo deles. Isso é tentar controlar Deus, moldá-lo à nossa forma, domesticá-lo. Outro exemplo, Sansão. Juízes 16 vai ver essa passagem. Sansão vivia como se
missão fosse automática, um poder à disposição dele a qualquer momento. Ele declara isso: sairei desta vez como antes e me livrarei. Juízes 16, 20. Mas o Espírito já havia se retirado há muito tempo. Ele tratou Deus como ferramenta de conveniência, mas esqueceu que não era ele que controlava o Espírito, e sim ao contrário. Outro exemplo, Hofni e Finéias, 1 Samuel 4, 11. Israel levou a Arca da Aliança para o campo de batalha, achando que isso obrigaria Deus a lhes dar a vitória. Tentaram manipular a presença de Deus como se fosse um amuleto religioso. Resultado, a arca foi tomada e milhares morreram, sem obediência nem aliança verdadeira, numa meia vitória. Mas também trouxe exemplos práticos no nosso contexto. Confesso para os irmãos que identifiquei com muitos. Então, se alguns aqui se identificarem, lembrando, então a gente ora por arrependimento. E o Espírito Santo nos convence e nos constrange. No nosso contexto, então, oração como fórmula mágica. Quando a oração deixa de ser relacionamento e vira apenas uma técnica de obrigar a Deus a agir. Jejum como moeda de troca. Usar o jejum para comprar bênçãos e não para sujeitar a carne ao espírito. Religiosidade mecânica, dizer, servir, obedecer, com a mentalidade de troca de favores. Eu faço, depois Deus me recompensa. Promessas bíblicas, como cheque em branco, pegar versículos isolados fora do contexto para manipular a palavra em benefício próprio. Negociações com Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Consumismo espiritual, correr atrás de pregadores e dons como fornecedores de bênção, mas sem expectativa nenhuma em Deus, mas no homem. Pressionar Deus pelo tempo. Deus, isso aqui não tem nada a ver. Pressionar Deus pelo tempo. Deus, tem que ser agora, senão eu faço de qualquer jeito. Tentativa de obrigar o Senhor a se alinhar com a nossa agenda, não de nós nos alinharmos com a agenda dele. Se identificou com algum? Então. Mas que Deus nos livre de nós mesmos. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe divide os passos. Isaías 55, do 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Tiago 4, 13 ao 15. Digo por vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, de lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quais sondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, à eternidade. Amém? Amém? Pode-se colocar isso de pé? Eu estou no final da mensagem. Mas, irmãos, glória a Deus que nós estamos em Deus que governa as nossas vidas. Amém? Isso deveria nos trazer alívio, porque significa que alguém cuida de nós e espera que aceitamos ser cuidados por Ele. Não há razão para nós brigarmos por controle. Nós não fomos criados para isso. Não temos essa capacidade. Que o Espírito Santo hoje mude essa mentalidade. Que essa mente carnal que deseja controlar seja transformada numa vida de entrega verdadeira. Que essa manhã seja manhã de rendição, de abrir mão, de deixar o controle nas mãos daquele que é digno, soberano e eterno. Então, entrega o controle ao Senhor. Pare de brigar com Ele por isso.
Provérbios 3, do 5 ao 6, vamos dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vocês são prontos para isso? Vamos para viver uma vida de entrega? Prontos para deixar a teimosia de lado e entregar o controle de forma verdadeira ao Senhor? Então vem a pergunta: o que você decide? Controle ou entrega? Essa é a oportunidade que temos nessa manhã de fazer isso. Então, vamos orar juntamente. Todos, sinta-se à vontade se você quer expressar isso, se ajoelhando ao altar. Em verdade, temos um protocolo para isso. E se você não tiver força para fazer essa oração, nosso presbitério está à disposição de vocês. Então, se quiser vir à frente, e o presbitério também estará andando, se esse for o caso. Mas não se envergonhe. É muito mais vergonhoso tentar ter controle de algo que nós não temos. Isso é mais vergonhoso. Então, precisamos reconhecer que somente Ele tem esse poder sobre